Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e temos aqui um episódio que a gente achou muito adequado para um fim de ano, né? Natal e Ano Novo, para muita gente, traz aquela ideia até meio clichê, né? De união, solidariedade, celebração com a família. E, ao mesmo tempo, vem aquelas piadas que vão no sentido oposto, né? É briga com tio bolsonarista, discussão com a tia que joga na cara o sucesso do primo, piada do pavê, enfim, é uma confraternização que tem essa tensão ali sempre à espreita, né? Aquela coisa bem contraditória, complexa característica do Brasil, né? Uma violência que tá ali por baixo, num cenário, na verdade, de festa, né? O nosso convidado de hoje, né, dá o prazer de ser uma segunda visita, porque ele já falou aqui com a gente no episódio 79, em que a gente falou sobre como a saúde mental de uma pessoa é indissociável da sociedade e das condições em que ela vive. É o André Lombardi, né, que é psicólogo e pesquisador de epistemologia, e foi ele mesmo que deu a ideia de, nesse contexto de festa de fim de ano, falar sobre a importância do vínculo, a importância de pertencer a uma comunidade para a nossa saúde mental, né? E tão importante quanto como lidar com conflitos, né? Porque justamente quando você cria vínculos, sempre tem a possibilidade de surgirem conflitos, né? E como a gente pode agir e pensar e refletir para que esses vínculos não se rompam, né? Ou pelo menos tão facilmente, que a gente possa analisar e ver se é o caso de ter um rompimento ou não, né? Na verdade, não ceder a isso e perder algo muito precioso como um vinho. Obrigado pela presença mais uma vez, André. Eu agradeço demais o convite, sempre fico feliz de receber uma mensagem sua. Pra começar, eu gosto às vezes de arriscar umas perguntas que elas podem soar meio bestas, né? Porque elas parecem ter uma resposta muito simples. Mas eu sempre considero que quando essa pergunta é feita pra alguém que estuda aquilo de forma aprofundada, tem a chance da gente ouvir algo mais do que a resposta mais simples possível, né? Como, tipo, uma definição de dicionário. Então a gente ouve muito falando em vínculo que o ser humano é um animal social. E na nossa vida mesmo, a gente percebe como é importante, né? Ter vínculos, ter amigos, ter namorado, ter relações sociais, ter colegas de trabalho. A gente sente que isso é fundamental mesmo sem pensar muito sobre isso. Mas é isso, eu queria dar a sua visão, né? Qual é a importância do vínculo para uma pessoa? Começando por onde começar, né, a descrever essa importância. Eu acho que tem uma coisa interessante muito, essa fala, né, da gente ser, né, um animal social, esse tipo de coisa assim, ela é verdadeira e de fato a gente é mesmo, assim. Mas eu sempre acho interessante pensar numa segunda camada disso, quando a gente fala da importância de vínculo. É aquele tipo de coisa que assim, né? Eu acho que não tem ninguém que vai ouvir a gente falando e vai dizer, não, imagina, ninguém precisa ter vínculo, sabe? É que nem a pessoa fala assim, não, eu sou contra a educação, sabe? Tipo, não, claro que não, sabe? Todo mundo é, entendeu? Mas eu acho que a coisa que é interessante a gente falar a partir disso é muito mais a qualidade do vínculo do que necessariamente a relevância dele, assim, né? Porque a importância do vínculo é uma coisa que a gente experiencia com frequência. Tem muitos caminhos, eu acho que por eu estar nesse lugar onde eu não me apego muito necessariamente a uma linha teórica da psicologia e tá olhando um pouco para todos esses lugares, assim, né? Eu diria que todas as teorias que a gente tem de concepção de um modelo do que seria a psique, ou até mesmo aqueles que negam a existência dessa entidade abstrata, né? Tem como um aspecto fundamental do nosso desenvolvimento e da sustentação daquilo que a gente entende como a nossa identidade em relação às relações que a gente cria, aos ambientes que a gente pertence, às coisas que a gente aprende dos lugares que a gente ocupa. Então, eu acho que mais do que essa coisa do ser humano é um animal social, pra gente ter qualquer percepção sobre quem a gente precisa de um outro. A gente precisa estar num grupo. A nossa possibilidade de existência, ela não tem como se constituir num vácuo, né? Então, eu acho que não é nenhuma questão de que ela é importante. É impossível alguém chegar na vida adulta sem estar profundamente marcado, não pela existência de vínculos, né, mas pela qualidade dos vínculos que foram se formando ao longo de uma trajetória de vida. Assim. Falando nessa parte que você puxou mais para a qualidade do vínculo, eu acho que a gente está num campo que é interessante de falar sobre, porque tem isso, né? A nossa própria vivência traz algum conhecimento que a gente não pensa sobre, né, conscientemente sobre isso, mas a própria vivência traz isso, né? E a gente vê muito e reconhece, assim, vivências tóxicas, principalmente no outro, né? Como você colocou essa contraparte importante para si, a gente também, né, é a contraparte do outro, então a gente fica percebendo isso facilmente nos nossos círculos, né? Não gosto daquela pessoa, aquela pessoa está sendo
prejudicada por uma outra ou por uma condição em que ela está. Mas quando é a gente mesmo, isso é mais difícil de perceber, né? A gente é muito bom para perceber isso no externo a nós, né? O que a gente pode começar a falar sobre essa qualidade do vínculo para começar a perceber, né? O que é um vínculo de qualidade? Eu acho que aqui tem uma intersecção sobre duas coisas que eu tenho olhado e que eu acho que elas são bem interessantes, que é a ideia dessa nossa identidade, dessas nossas relações, desse nosso senso de pertencimento e como isso se cruza com narrativas que são oferecidas pra gente daquilo que a gente deve ou não ser ou deve não se comportar e como a gente tem, por uma questão de inúmeras influências, essa tendência a se entender enquanto história. Uma história que cabe dentro de uma narrativa maior. E eu acho que é interessante, porque como a gente está tão contaminado, digamos assim, por uma narrativa cultural que permeia basicamente, né, todas as séries que a gente vê, todos os livros que a gente lê, que é essa ideia da jornada do herói, a gente tem uma dificuldade muito grande de se enxergar como sendo o absoluto herói protagonista da nossa própria história. E eu acho que isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de lidar com coisas que a gente vai classificar como sendo coisas que a gente deve fugir, mas que são absolutamente inerentes do nosso funcionamento, que é todo mundo é contraditório, todo mundo é ambivalente, todo mundo é meio hipócrita, sabe? Todo mundo entra em contradição. Mas é muito difícil a gente se permitir de isso, porque isso não cabe nessa estrutura narrativa que a gente consumiu tanto, né? Que não pode ter essa dubiedade a respeito das nossas próprias ações, das nossas próprias colocações, né? Todo mundo se enxerga como o herói da própria história. E eu acho que isso é uma coisa que complica muito a qualidade dos nossos vínculos. Porque daí a gente pega toda essa contradição, toda essa ambivalência, toda essa... Eu tô usando essa palavra porque eu acho que ela faz sentido aqui, mas essa hipocrisia mesmo, assim, sabe? Que é natural. E a gente projeta tudo isso em cima do outro, né? Porque isso não pode caber na minha narrativa e no meu entendimento de quem eu sou. E eu acho que isso é uma coisa que dificulta muito os nossos vínculos nesse sentido. E, inclusive, isso coloca pra gente uma questão nessa qualidade do vínculo, que é, muitas vezes a gente entende que o bom vínculo, qual é a medição, qual é a escala que a gente tem de um bom vínculo, né? O vínculo é bom quando não existe conflito. E eu acho isso absolutamente insustentável. E eu acho que isso é uma coisa que acaba dificultando a gente de aprofundar os nossos vínculos. Porque a gente entende como alguém que nos faz bem, entre 1 milhão de aspas, a pessoa que não nos questiona, né? Ou que tá sempre, né, alinhada com a nossa perspectiva, né, de mundo, alinhada com a nossa vivência, né? Que não coloca em xeque esses nossos espaços que a gente não gosta muito de olhar para eles, né? E eu gosto muito dessa ideia de que o que dá a qualidade de um bom vínculo não é a ausência de conflito, mas é exatamente o contrário. É a possibilidade do conflito aparecer, é a possibilidade da discordância acontecer e isso não custar a relação. Então, o bom vínculo não é onde o conflito não aparece, é onde ele aparece e é resolvido, da melhor forma que ele pode ser resolvido, né? Por isso, inclusive, se a gente vai pensar até num campo que é, enfim, um ambiente que eu navego um pouco dessa coisa mais organizacional, de empresas e tudo, né? Um mecanismo que se tem para medir, por exemplo, digamos assim, entre 1 milhão de aspas, a qualidade do vínculo em instituições é uma pesquisa de clima, né? Mas a pesquisa de clima, ela é péssima nesse sentido, porque você faz uma pesquisa de clima e aí, tipo, tá tudo ótimo, tá todo mundo feliz, não tem nenhuma discordância. Uma pesquisa de clima que não aparece, tipo, problema, é um problema, porque não é possível que naquela empresa ali, que 100 pessoas estão convivendo todo dia, não sei o que, tudo, que as pessoas não tenham problemas umas com as outras, sabe? Que não tenham discordância entre uma das outras, assim. Então, eu digo isso, essa visão muito única de, tipo, tá tudo bem, tá tudo legal, isso normalmente mostra o que eu acho que é a característica importante do vínculo, que é essa falta de segurança de você falar, eu não concordo, eu não acho isso bacana, né? Sim, provavelmente numa pesquisa dessa em que tá tudo perfeitinho, algo está sendo suprimido, algo está sendo ocultado, né? Justamente para manter as coisas. Porque pode ser que na aparência esteja de fato tudo nossa ali, mas não quer dizer que as pessoas estejam 100% satisfeitas umas com as outras num ambiente com dezenas de pessoas, provavelmente. Exatamente. E aí, André, acho que a questão fica mais difícil conforme você responde, né? Não existe também um limite de, assim, ok, entendi o seu conceito, mas também imagino que não signifique que a gente deva dedicar energia para cultivar qualquer relação, mesmo que, assim, a pessoa confronta as minhas ideias, não tem a ver comigo. Como que a gente encontra esse parâmetro daí, né? Pô, isso aqui vale eu investir e aceitar o conflito com essa pessoa em nome desse vínculo, mas outras talvez não também, né? Como que a gente começa a distinguir essas duas possibilidades?
Eu acho que tem duas coisas que são importantes aí. Eu acho que primeiro a gente retoma essa ideia de narrativa. Então, a gente constrói as nossas histórias de vínculos dentro do espectro que narrativas dominantes permitem a gente construir esse vínculo. Então, por exemplo, né? Pra gente falar agora de final de ano, não sei o que, tudo, né? Existe uma narrativa dominante na nossa sociedade, que é o vínculo mais importante que qualquer pessoa tem é com a sua família. E, portanto, você deve fazer tudo ao seu alcance para sustentar esse vínculo, porque ele é a coisa mais importante, porque é a sua mãe, porque é o seu pai, porque é a sua avó. E tadinho, e aí tem outras estruturas narrativas dominantes, né? E, ele já é velhinho, ela já é velhinha, esse é o jeito que ela... Sabe? São todas as coisas que a gente tá acostumado a baixar a cabeça e falar assim, bom, então esse é, entre 1 milhão de aspas, a regra do jogo que eu tenho pra lidar. E eu acho que aí a gente entra nos limites dessas coisas. A gente tem que lembrar que essas estruturas dominantes, essas narrativas dominantes, elas são sempre arbitrárias, né? Elas não carregam nela uma verdade a respeito dos relacionamentos, né? Então eu acho que, pra mim, o lugar é muito esse. É pensar assim, talvez essa autorreflexão, né? De qual é a motivação da preservação desse vínculo. É porque existe uma intenção real de convivência com essa pessoa que tá aí na tua frente, tudo, ou é porque você só tá seguindo o caminho dessa narrativa estruturante, dominante, que te fala que é isso que você tem que fazer? Porque eu acho que se a motivação do vínculo é porque é aquilo que eu já tenho que fazer de qualquer jeito, é muito difícil você construir um vínculo em primeiro lugar, já, sabe? Quer dizer, de novo, né? Vamos pensar naquela qualidade do vínculo. Isso não significa que você não pode ter uma relação com aquela pessoa. Mas, com certeza, se você tá fazendo por obrigação, ou porque é aquilo que foi dito pra você fazer, tem um limite, né? Da onde aquilo pode chegar, da profundidade que pode chegar, do quanto você vai se sentir vulnerável naquilo, né? E eu acho que é absolutamente possível e necessário quando você se depara com um lugar onde você não cabe. Eu acho que esses são os indicativos, né? Se você não se seus sentimentos não são legitimados, se você não é reconhecido, né? Todas essas coisas assim, você não é um lugar que você precisa ocupar ou precisa estar. E isso não significa também que você tá desejando mal pras pessoas, né? Ou qualquer coisa assim, né? Eu gosto muito dessa frase, que é: eu não quero que você passe fome, mas eu também não quero você almoçando comigo na minha mesa, sabe? Tipo, entendeu? Não desejo mal, mas eu vou seguir pra outro lugar aqui, assim, sabe? Que é importante a gente reconhecer isso também, validar com certeza. Sim. Explorando essa coisa da qualidade do vínculo, né? Você consegue dizer, assim, pra gente alguns exemplos que sejam muito frequentes, né? Que você presencie, tanto profissionalmente quanto na sua vida pessoal, de esses possíveis vínculos, como o que você falou, né? Porque eu acho que eles não... A família é um exemplo que todo mundo se reconhece, porque tem essa estrutura que diz que eu devo ser sempre, assim, ter a família em primeiro lugar, apesar de, em algum momento da vida, você talvez seguir outro caminho em que não faça mais sentido. Existem alguns outros exemplos de realmente vínculos que são aqueles que não são vínculos mesmo, sabe? Mas que a pessoa pode levar durante uma vida inteira. Ou até o extremo, né? A pessoa pode ser que ela viva uma vida sem vínculos. Assim, ela viva socialmente, mas na verdade não tem nenhum vínculo acontecendo, né? E também o que isso provoca na pessoa, né? Qual é o problema de se colocar nessa situação, né? Eu acho que isso, na verdade, é mais comum, é mais a regra, eu diria, do que a exceção. Por inúmeros motivos, assim. Eu acho que existe um projeto, digamos assim, também social e político até, de desmantelamento desses vínculos, assim. Então, da nossa capacidade de organização coletiva, né? De olhar para o outro com empatia, nesse lugar de solidariedade, né? E a gente acaba criando, digamos assim, protovínculos, né? Que talvez tentem ocupar esse lugar e dar essa sensação de pertencimento de alguma forma, né? E eu acho que o consumo faz muito isso. Eu acho que essa coisa, por exemplo, essa fetização que a gente tem... Eu não sei se eu posso falar nomes de marca aqui, agora me deu assim. Pode, sem problema. A gente não tem nenhum patrocínio, não tem nenhum problema. Mas essa fetização... Gostaria que falasse, olha, melhor não fale Latam, porque a gente tem um patrocínio caríssimo da Gol. Não temos. Mas eu acho que a gente tem essa fetização que acontece, que a gente transforma marcas em identidades, assim, sabe? Então, por exemplo, separar as pessoas em você é uma pessoa Android ou você é uma pessoa Apple, assim, sabe? E aí você consome o iPhone e você faz parte e você se sente pertencente a uma comunidade por causa disso. Mas ali não existe comunidade. Ali existe consumo, que não é a mesma coisa. Então eu acho que a gente vai criando mecanismos que vão, de uma certa forma, servindo como
placebo desse vínculo genuíno, mas aí nos momentos onde o vínculo de fato faz a diferença, né, não tem a sustentação, né? Ele pode aparecer superficialmente um espaço de conexão, mas ele de fato não é. Então, eu acho que tem essa questão importante dessa fetichização do consumo como um substituto do vínculo comunitário, que é bem importante, quando essas marcas viram identidades. E eu acho que tem também essa própria questão dessa estrutura dominante, né? Então, se você está insistindo na relação por tabela, ou ocupando determinados papéis e lugares, porque a estrutura, né, essa narrativa dominante está te abrindo essa possibilidade histórica de se relacionar e tudo, é isso. Esse é um vínculo que de novo, é um vínculo, mas ele vai ter uma superficialidade contida nele. Então, eu acho que é isso. Só existe uma possibilidade de superação desse paradigma quando existe dentro da relação, que pode começar de forma superficial, eu acho que isso é normal, a gente vai se conhecendo, mas onde se chega num lugar onde essas contradições podem aparecer de uma forma confortável, assim, onde as ambivalências podem aparecer de forma confortável. É muito difícil a gente ter um sentimento, por exemplo, em relação a uma pessoa única, né, tipo assim, eu só gosto de você. Não, eu gosto muito de você, mas eu também desgosto em alguns momentos, e a gente precisa poder falar sobre isso, assim, sabe? É possível, André. Ontem mesmo eu tava conversando com um amigo e com outros amigos que eu desse amigo, né? Amigos desse amigo que eu não conhecia até então. E aí, em algum momento, a gente tava falando sobre relacionamentos, tal, formas de relacionamento. E aí, tava falando, e essa coisa da masculinidade, né? Uma dificuldade também em conversar sobre certos assuntos com outros amigos homens e tal, né? Aí, essa pessoa que eu não conheci ontem mesmo, até falou assim, eu não tenho amigos, eu acho, homens com quem eu tenha tranquilidade pra falar sobre determinadas coisas da minha vida, né? O que eu queria saber você considera legítimo que a gente tenha, assim, vínculos selecionados, vínculos picados, assim, num sentido assim, com essa pessoa eu tenho esse vínculo, mas não que eu tenha uma liberdade pra falar de coisas íntimas, eu tenho um vínculo pra falar de superficialidades mesmo. E ok. Agora tem uma coisa com outra que eu tenho mais isso, né? Ou seja, você diria que um vínculo, porque a gente tá falando muito dessa coisa de superficialidade e profundidade, né? Eu queria que você desse essa separada. Quando a gente tá falando desse tipo de vínculo, ele tá atrelado a tipo, nossa, não, precisa ser alguém com quem eu fale coisas íntimas e que podem ser vexatórias, ou seja, um confidente mesmo, ou não, também faz parte a gente ter na vida os vínculos que são pra coisas assim, não profundas, digamos. Claro, claro. Eu tenho um medo um pouco de entrar numa questão de um campo semântico, né? Que assim, em que momento que a gente passa a chamar de vínculo, sabe? O que é um vínculo ou não, assim. E aí eu acho que o que eu fico pensando, na verdade, é muito mais sobre a qualidade da relação, qual é o resultado estrutural dessa relação, sabe? Por exemplo, e aí, de novo, eu acho que sim, tem uma questão contextual que é importante. Então, sei lá, você trabalha num lugar, e aí tem aquela pessoa que você se sente mais à vontade dentro do trabalho. E talvez o vínculo situacional que vocês tenham ali no momento é que vocês confiam um no outro para falar mal do trabalho. E tudo bem, naquele contexto, naquela situação, aquilo é uma coisa importante, aquilo te dá um arcabouço de sustentação. Mas, sei lá, se você passar, por exemplo, por uma perda de um familiar querido, quando você estiver, né, naquele momento de sofrimento e dor, você não vai ligar necessariamente pra essa pessoa, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que sim, existem lugares diferentes onde a gente vai colocar a nossa energia, onde a gente vai desenvolver essa profundidade. Mas eu acho que quando a gente pensa na questão do vínculo e nessa criação de comunidade, eu acho que talvez a gente esteja pensando numa coisa que vai além de uma coisa situacional, assim, sabe? Mas eu acho que é como a gente está estruturando redes de apoio mútuo. Então não é só você ter o vínculo com a pessoa, mas é essa rede, né, que se apoia mutuamente, né? E eu acho que também, de novo, né, tem essa questão que é bem importante, que eu acho que o vínculo, ele contempla a divergência. Por exemplo, nessa questão situacional do escritório, né? Vocês têm o vínculo enquanto existe algo em comum ali, né? A partir do momento que não existe algo em comum, não existe mais, assim, sabe? E eu entendo que talvez os vínculos que a gente esteja precisando nesse momento, né? São os vínculos que permanecem pelo entendimento de um bem comum que transcende a nossa relação. É o bem-estar desta rede, né? É o bem-estar, né, do comum, né? Não é o meu bem-estar porque eu tenho um amigo, né, pra necessariamente chorar no ombro, assim, sabe? Então eu acho que quando a gente fala sobre os vínculos que eu acho que fariam
fazem muita diferença na nossa vida, são vínculos que transcendem o espaço da relação pessoal e começam a pensar numa lógica de apropriação desse bem-estar comum, assim, sabe? Então, por exemplo, né, para dar um exemplo mais prático disso, assim, a manutenção, por exemplo, de cozinhas solidárias e ocupações e esse tipo de coisa. Ali tem um vínculo importante que é esse gerir esse bem comum que transcende necessariamente, né, os momentos de discordância que existem ali, porque não é, o meu vínculo não é sobre eu gostar ou não gostar de você, mas é como a gente junto cuida de alguma coisa, sabe, que tá para além da gente, assim, sabe? E eu acho que essa é uma questão muito importante da gente pensar também. Seria até a pergunta seguinte, por coincidência, você mencionou, enquanto a gente estava conversando sobre o assunto, né, do episódio, e também, de novo, quando você falou da parte do Android, iPhone, né, dessa coisa de comunidade, uma comunidade referenciada pelo consumo, né? Quando você fala comunidade, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que para você está embutido nesse conceito? Né? Para mim, o que eu penso quando eu penso nessa questão da comunidade ser uma questão importante é que é isso, ela transcende esse aspecto da qualidade da minha relação pessoal com outra pessoa. Uhum. É a gente convivendo, tentando se organizar em prol de algo maior, em prol de algo a ser cuidado, né? Vou dar um exemplo para tangibilizar isso um pouco melhor de uma questão que eu tenho olhado com um pouco mais de atenção, que são as escolas. A gente tem um modelo, pelo menos a gente tinha um modelo, e eu tô falando especificamente aqui de uma lógica de escolas particulares, que é o lugar onde eu tô atuando nesse momento. Eu acho que é importante fazer essa distinção, assim, né? Que a gente tinha as escolas que elas surgiam num princípio muito comunitário, né? Então, as escolas de bairro, né? Então, era uma mãe que morava ali, sentia falta, né, de uma educação, e aí monta uma escola, e isso organiza de alguma forma, né? Aquela região em volta dessa estrutura comunitária que serve de apoio para a família, né? Esse tipo de coisa. E eu acho que, de uma certa forma, na situação pública, isso ainda acontece de algum jeito. Mas você tem, nos últimos anos, por exemplo, uma voracidade de uma mercantilização do mercado de educação gigantesco, né? Então, são raras as escolas que não fazem parte de um gigantesco grupo educacional, que já não tem tabelado todos os serviços. Vai ser esse sistema, com essa solução de inglês, com essa solução. E isso vai descaracterizando o papel de organização comunitária da educação e transforma ela exatamente nesse lugar dessa fetichização do consumo. Então, porque a educação deixa de ser uma estrutura de organização comunitária para virar um artigo de luxo, um designer, uma grife, uma coisa, né? E eu acho que isso tem desmanchado as relações de uma organização comunitária em prol da educação. Claro que eu não quero também ter uma visão romântica e falar que isso acontecia antes de uma forma linda e maravilhosa e agora deixou de acontecer. Não. Mas antes existia exatamente por causa desse pilar comunitário e numa organização de prol de algo melhor, a sensação de nós estamos juntos lidando com uma questão, que é a educação das crianças. E agora é muito louco, porque cada vez mais nesse lugar desse clientelismo, o que você tem, em vez de você ter uma comunidade junto em prol de uma educação, você tem pais contra as escolas e escolas contra os pais, disputando qual é a educação correta que deve acontecer. Se perde o vínculo, se perde a confiança e se vai para um discurso clientelista que é isso, sabe? Tipo assim, meu Android dá muito pau, vou trocar para um... Sabe? É meio nessa mesma lógica, assim, sabe? De uma coisa que é simplesmente um produto a ser entregue, um serviço, assim, que é uma coisa que tem me mexido bastante comigo, que é como a gente organiza essas relações para a gente entender que a gente está junto lidando com uma coisa. E aí tem uma referência que eu acho legal de trazer, que é um cara chamado David Anderson Hooker, que é um professor, agora eu vou esquecer qual faculdade que ele dá aula, mas ele é um cara que tem uma experiência nesse lugar de organização comunitária. Uhum. E ele fala de alguns princípios quando a gente está lidando com isso, que eu acho muito interessantes para a gente conseguir superar alguns problemas de vínculo. E eu acho que uma das coisas interessantes, e de novo aponta para esse lugar de que o vínculo comunitário diz desse lugar que está para além das nossas relações, ele tem essa frase que guia o princípio de facilitação que ele tem de conflitos comunitários, que é: pessoas não são o problema é o problema. Sabe? Sim, entendeu? Você até mencionou ela no outro episódio. Exatamente. Assim. E eu acho muito interessante esse princípio quando a gente vai pensar nesses lugares. A gente precisa conseguir instrumentos e ferramentas que fazem com que a gente supere esse lugar de eu transformar o outro em locus do problema, né? Como é que a gente supera isso? Como é que a gente transcende isso? E aí eu acho que para isso a gente precisa do vínculo, né? A gente precisa do espaço seguro onde as pessoas podem colocar, que é
eu me sinto assim, desse jeito, isso tá me pegando, né? Pra gente conseguir colocar, de fato, o problema no lugar do problema, porque toda vez que a gente faz essa redução, que também é uma ideia do David Anderson Hooker, essa compressão de narrativa, essa compressão de história, que é assim, bom, a partir daqui, eu não posso conversar com você porque você é X. Você comprimiu absolutamente a narrativa, é como se a pessoa não pudesse ser mais do que aquilo, né? E aí eu fico pensando exatamente num outro ponto que eu acho interessante, que essa é uma coisa que eu gosto de falar, que é a gente absolutamente deve criticar as estruturas que fazem com que a gente chegue em pontos onde o diálogo fique tão difícil, né? Então, é importante que a gente critique ferramentas dessas compressões de narrativa, né? O machismo é uma ferramenta de compressão de narrativa, tanto a comprimir a narrativa do papel da mulher da sociedade, quanto a própria performance da masculinidade, que é correta ou não, sabe? Então, isso precisa ser criticado, claro, mas as pessoas têm que ser acolhidas. Então, sim, a gente vai criticar as estruturas, mas a gente tem que acolher as pessoas. Porque na frente de você, na hora do estabelecimento do vínculo, na hora que tem um problema comunitário, a gente precisa encontrar uma solução, na tua frente pode ter uma pessoa que você pode classificar como bolsonarista, retrógrada, não sei o que e tudo, mas também é o João, sabe? Que tem uma vida, tem uma história, tem dificuldades, que passou por adversidades, sabe? E do outro lado a mesma coisa, assim, né? Então é isso, entendeu? Você pode falar assim, mas se você é um esquerdista, não sei o que, tudo assim, tudo bem, pode. Mas não, se você comprime a narrativa da pessoa, isso, como é que a gente acha o espaço exatamente da construção desse vínculo comunitário? Se a gente não pode exatamente transcender esses lugares, né? Sim, sempre pensando no estabelecimento de limites, você não precisa fazer isso. Mas tem problemas, eu acho que essa que é a grande questão da organização comunitária, que são comuns a todos nós, sentando você de um lado de um espectro político ou outro. E se a gente não conseguir transcender essa compressão de narrativa para a gente poder lidar com o problema, não sair desse lugar, né, do problema é o outro para o problema é o problema que a gente precisa lidar, né? As coisas começam a ficar muito complicadas. E é nesse lugar que surge o sofrimento, eu acho. Porque é isso, você não se sente um ser humano, né? Você não é uma pessoa. Você é o problema. E aí as coisas ficam bem complicadas, né? Uma última coisa só, André, antes da gente finalizar falando mais dos conflitos, né? Alguma orientação que possa nos ajudar. Eu acho que esse exemplo que você deu da escola, ele é muito bom, né? Ele dá um parâmetro muito bom dessa erosão que vai acontecendo. Você consegue sintetizar, dentro desse assunto que a gente está falando, o que essa erosão tem provocado, né? Em nós como sociedade, ou pelo menos a sociedade ocidental ou brasileira mesmo, né? Alguma coisa breve, assim, que você acha que é o pior que acontece, né? As pessoas ficam violentas, elas ficam isoladas, ficam impermeáveis, né? O que você diria que é o problema? Assim? Eu acho que, assim, eu vou falar em conceitos bem amplos, e eu acho que daí cada localidade tem a particularidade de como esse conceito amplo vai se tangibilizar. Mas para usar uma palavra bem grande, assim, eu acho que isso é um processo de desumanização, no sentido de que é isso. A gente passa a deixar de se integrar e de se enxergar e de se reconhecer como a totalidade que a gente é enquanto pessoa, né? E a gente acaba sendo... Eu entendo que essa compressão de narrativa é um processo de transformar uma pessoa num objeto. Você não é uma pessoa, você é aquela categoria que, na minha visão, sumariza todos os problemas da sociedade. E você não é nada para além disso. E aí eu acho que esse é o grande problema, porque quando a gente entra nesse lugar e a gente para de tratar a gente enquanto gente, é muito mais fácil ser violento, é muito mais fácil explosões agressivas, é muito mais fácil... Porque você não tá falando com uma pessoa. Aquilo não é uma pessoa. Aquilo é o seu problema. Né? Sim, e aí, sim. uma lógica de eu preciso eliminar o problema começa a ficar muito mais fácil, muito mais palatável, né, de ser colocado em ação, de ser colocado em movimento, né? Então eu acho que esse é o maior problema, é um processo gigantesco de desumanização que transforma as pessoas em objetos e fica muito mais fácil dar vazão para uma violência, para uma agressão, para uma eliminação sistemática de determinadas possibilidades de existência, né? E eu acho que isso é o mais complicado, né? André, chegando então à parte final, né, do nosso episódio, agora é justamente, vamos ver se a gente tem uma ajuda para começar aos poucos aí contra essa avalanche, né, que traz essa desumanização. Como a gente falou, os vínculos nesse conceito que a gente está falando presumem possíveis conflitos, né?
ao longo da existência desses vínculos. O que você acha que falta, assim, que a gente precisaria começar a internalizar para lidar melhor com esses conflitos e não que o conflito não custe o rompimento do vínculo, né? Do vínculo, né? Eu acho que assim, não tem muito... eu vou escolher um lugar aqui pra falar primeiro, assim, sabe? Mas acho que seria uma prepotência até da minha parte se eu falasse pra você assim, eu sei qual é a receita pra gente resolver os problemas de conflito que a gente tem no mundo. Mas eu vejo duas coisas como sendo muito importantes. Pra gente conseguir entrar nesse processo de desobjetificação do outro, a gente precisa de alguma forma conseguir fazer isso com a gente também. Então, eu acho que essa cisão entre todos os valores estão do meu lado e todos os problemas estão do lado do outro, eu acho que é um bom começo pra gente lidar com isso. Porque você pode ser o herói em muitas narrativas, mas você provavelmente é o vilão em outras também. E tudo bem, sabe? E até escapar um pouco dessa dicotomia nesse sentido, assim, sabe? Que não é porque você é alguém te identifica como sendo um problema que você é um problema, não é porque você identifica uma pessoa com um problema que ela é um problema. Então eu acho que esse lugar, essa superação desse paradigma entre bem e mal, assim, sabe, de uma certa forma, e é importante dizer isso, assim, em escalas diferentes. Esse reconhecimento dessas escalas diferentes, eu acho que ela é muito importante também. Eu não tô falando isso em relação a grandes estruturas, sabe? Porque quando a gente tá falando de grandes estruturas, a gente pode falar assim, esse é o problema, sabe? Entendeu? Então, o machismo é um problema. Isso a gente precisa... Não tem nuance nesse lugar aqui. Isso a gente precisa desmantelar, com certeza. Agora, quando eu tô numa relação com uma pessoa, eu preciso conseguir olhar para além da estrutura, né, daquela pessoa. Porque senão... Como que até a gente ajuda nesse processo educacional, sabe? De superação desses paradigmas nesse sentido, né? A gente precisa conseguir olhar para além disso nesse nível, assim. Então eu acho que esse é um caminho muito importante, fazer essa separação do que é a estrutura que é um problema e quem é a pessoa que a gente está conversando, sabe? Eu acho que esse caminho é interessante para fazer. Agora, é um processo, é importante colocar isso, carregado de frustrações, porque você pode fazer isso com toda a sua esperança, com todo o seu coração, e você pode ser confrontado por alguém que não está fazendo o mesmo exercício e vai simplesmente objetificar e colocar nesse lugar. Então, também é importante entender onde ali não existe, né, onde não tem espaço para uma segunda etapa, né, para um aprofundamento, assim. Isso é completamente plausível. Eu não acho que a gente tem que ficar dando murro em ponta de faca também, assim, sabe? Mas eu acho que isso é importante, assim, a gente olhar para esse lugar dessa superação de que a pessoa que tá na minha frente, ela não é estrutura, ela não é pessoa. Só para eu ficar mais tranquilo aqui, André, assim como a gente pode colocar você liberou a gente para colocar o problema numa estrutura, a gente pode colocar também, sei lá, em certas figuras públicas, certas autoridades que incorporam alguma coisa que é essa estrutura. Eu tô dizendo assim, pra gente não chegar no extremo de tentar ser meio poliana, assim, sabe? Opa, deixa eu tentar entender tudo, sabe? Assim. Claro. E eu acho que, de novo, a gente vai estar sempre trabalhando num processo de escalas, né? A minha preocupação, né, não é no movimento maior de estrutura social. Não é isso que eu tô preocupado quando eu tô... Claro, a gente tem uma outra conversa para ser dita em relação a isso. Mas a questão que eu vejo é isso. Eu não tô falando deste lugar, eu tô falando do lugar da pessoa que você convive, que tá do teu lado, que é o teu vizinho, sabe? Que é pode ser teu irmão, sabe? Que pode ser teu amigo. É inevitável. Eventualmente, você vai descobrir que aquela pessoa não é quem você gostaria que ela fosse. E aí, a gente joga ela fora? Como é que a gente faz? Entendeu? Então, esse é o ponto que me interessa, que eu acho que é importante. Porque quando a gente tá falando de uma escala comunitária, a gente não tá falando de uma nação. A gente tá falando de uma vila, né? A gente tá falando de um bairro, a gente tá falando, sabe? Então eu acho que a gente tá falando de outras escalas aqui, de outras questões. A minha preocupação é essa escala do meu entorno, da minha convivência, né? Até porque, se a gente não conseguir se entender e se organizar nesse lugar, no local, qual é o movimento, qual é o sonho que a gente pode sonhar junto nesse lugar aqui? E começar a agir contra isso com aquela coisa que a gente falou um pouco mais no começo, né? Você ser incapaz de incorporar, sei lá, o sofrimento como parte da sua vida, ou querer que as coisas sejam exatamente da forma que você pensa, né? E aí você fica realmente só querendo aquela busca da felicidade vazia, e que muitas vezes, aliás, é imposta, né? O que é essa tal felicidade também é imposta por alguma estrutura dessas que você falou. Exatamente. André, muito obrigado por essa mensagem de final de ano. Esperamos, né, que as pessoas
incorporem isso que a gente conversou, assimilem, né? E tenham um coração mais aberto também para ter um final de ano e uma vida em que esses conflitos possam ser recebidos de melhor forma e as pessoas possam ter boas relações, né? Que façam bem para todos e, num plano maior ainda, para essa comunidade ampliada que a gente está falando aqui. Eu agradeço demais e eu gostaria de só terminar reforçando que é isso. Não tem uma receita. Eu acho que a minha fala não é em sentido de dizer que você deve ser magnânimo e perdoar e compreender, não. Mas eu acho que a gente precisa olhar para o problema. E o problema é... Sim, a gente é tem um uma problema. facilidade muito grande de jogar fora vínculos, pessoas e tudo. Então, qual que é a outra proposta? O que existe para além desse lugar de rompimento de vínculos? Eu acho que se as pessoas conseguirem fazer essa reflexão, eu acho que isso já é uma coisa importante. Perfeito. André, muito obrigado. Até uma próxima. Imagino que não seja a última ainda, mas vou tentar não te incomodar tão cedo, né? Porque a gente fez episódio há pouco tempo. Imagina, nunca é um incômodo. Fique à vontade. E até a próxima. Abraço. O A Parte hoje é da psiquiatra Maria Clara Silveira. No Instagram, ela é a Psique Clara. Eu recomendo muito que vocês sigam, ela faz vídeos ótimos. Nesse caso, ela está fazendo uma fala a partir daquele vídeo que tem feito, né, tem viralizado esses últimos dias, sobre a moça que não quis trocar de assento para uma criança que estava chorando e ir na janela no lugar dela. Essa pessoa tem algum problema? Essa aqui é a oportunidade perfeita para a gente entender o que é o fenômeno do segurismo e a deformação dos conceitos psicológicos, inclusive do conceito de segurança. Eu aposto que você já viu segurismo acontecendo em vários ambientes, isso já te incomodou, e agora você vai saber o que é. O psicólogo australiano Nick Haslam cunhou esse termo deformação de conceitos para se referir à expansão do uso de conceitos psicológicos que tem acontecido nas últimas décadas. Essa deformação acontece em duas direções. A primeira delas é a descendente, quando conceitos psicológicos passam a ser usados para explicar situações que antes eram consideradas mais triviais. E a segunda direção é a externa, quando conceitos psicológicos passam a descrever situações que antes não eram relacionadas a questões psicológicas. A gente, inclusive, consegue acompanhar a deformação de alguns conceitos em tempo real, como vício, como trauma, como abuso, toque. A gente passa a precisar de um conceito que antes era usado clinicamente para explicar o que a gente está sentindo. O conceito de segurança psicológica originalmente se refere à crença compartilhada por um grupo de que os seus membros não vão ser punidos ou humilhados por exporem os seus pontos de vista. E isso cria um ambiente propício para que as pessoas corram o risco de expor suas ideias e de debatê-las. Segurança psicológica, inclusive, está entre os bons indicadores de uma cultura no ambiente de trabalho. Os membros de um grupo com segurança psicológica podem discordar uns dos outros e podem, inclusive, criticar as ideias alheias de maneira respeitosa. Algumas ideias, inclusive, podem ser vetadas. Com a deformação desse conceito, parece que a ideia que ele passou a trazer foi a seguinte: eu não deveria experimentar emoções negativas por alguma coisa que alguém disse ou fez. Eu tenho o direito de não ter nenhum gatilho acionado. Quando o conceito de segurança psicológica sofre essa deformação, ele passa a ser chamado de segurismo. O segurismo reflete, então, uma cultura ou um sistema de valores para o qual a segurança é um valor sagrado. A segurança se sobrepõe sobre todo o resto, inclusive por meio de uma imposição moral, não importando o quão trivial ou improvável seja esse risco em potencial. Nesse clima de segurismo, as pessoas passam a vasculhar o ambiente em busca de ameaças, em vez de estarem abertas e curiosas para experiências e oportunidades de aprender. Oportunidades e experiências, inclusive, sem as quais o cérebro não pode amadurecer. Tudo isso que eu falei está escrito nesse livro aqui, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. É o último do ano, conseguimos finalizar mais uma vez. Ele tá saindo com um pouquinho de atraso, mas de qualquer forma, conseguimos fazer nosso episódio mensal. Eu lembro que em janeiro não tem, né? A gente se dá umas férias, então não tem episódio. E agradecer para as pessoas que participaram da votação do prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. A gente passou para a segunda fase, mas depois não chegamos até a final. Mas agradeço demais a todo mundo que votou, ou quem realmente pensou na gente e ficou na torcida, achando que a gente merece, né, tá entre podcasts que trazem alguma informação relevante e poderiam estar ali, né, nesse prêmio, prestando esse serviço em saúde mental. Agradeço demais mesmo, a gente ama o nosso público. Quando eu
vocês interagem com a gente, comentam, façam mais isso, inclusive, né? Lembrando que a gente tem o Instagram, @entrementespodcast. Brigadão, gente, mais uma vez, bom final de ano. Espero que esse episódio tenha trazido uma certa leveza, um pouco de reflexão para talvez a gente mudar algumas coisas em nós, para que pessoas importantes continuem fazendo parte das nossas vidas, né? E que elas possam nos influenciar de um jeito positivo, e a gente também, né? E isso exige justamente essa transparência, essa abertura, uma franqueza, uma aceitação, né, do que o outro fala pra gente e do que o outro é, que eles sejam como eles são e não como a gente quer que eles sejam, e nós da mesma forma. Obrigado, gente, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, estaremos de volta em fevereiro. Continuem mandando sugestões de assuntos que vocês queiram ver aqui no Entre Mentes. Obrigadão, gente, até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hadzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @entrementespodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.